Bom dia. A gente já deu bom dia, já nos abraçamos, já tivemos já a comunhão dos santos. Amém? Fizemos parte da mesa do Senhor, que essa mesa, ela traz muita coisa à nossa vida. Essa mesa posta, ela não é só o comer de um pão e tomar um vinho, um suco, como nós acabamos, não é, de o fazer. Mas é aqui a gente estar profeticamente acreditando no nosso coração que Jesus, ele está aqui, ceando conosco. Ele está nessa mesa conosco. E essa mesa, ela traz restauração, ela traz cura, ela traz transformação. Não é só um vir cá, comer e voltar e sentar. Não. É fazer parte dessa mesa. Fazer parte dessa mesa, o Senhor, ele vem e ele restaura nós. Ele traz imensas coisas da nossa vida que muitas vezes nem nós temos a percepção do que ele faz através da ceia. Quando nós comemos o pão e bebemos o vinho, o Senhor abre os nossos olhos. Mas isso vai do nosso coração, vai de nós crermos nisso. Porque senão torna-se algo, como o pastor falou, só de vir, algo religioso, algo que só fazemos. Mas não pode ser só isso, tem que ser muito além. Muito além. Amém? Hoje eu trago uma palavra que é algo que nós já ouvimos imensas vezes. Eu orei o Espírito Santo várias vezes que eu tinha outra palavra, mas ele incomodou-me. Essa palavra já vem, no meu coração já desde fevereiro do ano passado, 2025, quando eu e o Alcides fomos a Sevilha. E lá nós, ao passearmos, tem lá uma praça à beira de um rio. E estamos ali a passear. E há várias pontes que passam, não é, de um lado do outro. E nós passamos por uma ponte, a gente viu umas árvores muito grandes. E olhamos assim, mas ali só tem pedra e só tem água. E aquilo causou-me confusão. E eu falei, não, nós vamos voltar e vamos passar lá. Eu preciso ver aonde que essa árvore está. E ele falou assim, mas vamos passar de novo. Eu falei assim, vamos de novo, porque nós passamos e não vimos isso. Quando nós passamos por cima, a gente vê uma árvore enorme, uma árvore linda, linda. E voltamos. E eu fui olhar, não é? Debrucei-me naquelas pedras. Quando eu comecei a olhar, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. De uma forma assim que eu falei assim, meu Deus... Deus fala através da natureza, através de qualquer coisa. Basta que a gente estejamos atentos àquilo que Ele quer falar e àquilo que Ele quer fazer. E o que o Espírito Santo colocou no meu coração? Aquelas árvores, elas saem, né, que elas estão lá, elas saem de uma fenda naquelas pedras. Ela tem a terra que está por baixo, não é, daquela calçada, mas ela saiu por ali, se alimentando daquela água do rio que está a passar. E nós sabemos que há certas árvores, certas plantas, com excesso de água, morrem. A árvore lindíssima, lindíssima. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Depende do teu coração. Como o teu coração está. Se o teu coração estiver em mim, aonde você estiver, na luta, na guerra, na tempestade, na doença, aonde você estiver, pode estar tudo caindo ao teu redor, mas se o teu coração estiver em mim, você vai frutificar, você vai brotar como essas árvores aqui, você vai estar, não é, na tua plenitude, porque vem de mim o teu coração. Se o teu coração estiver amargurado, se o teu coração estiver cheio de mágoa, cheio de falta de perdão, rancoroso, tudo que vier aqui vai morrer. E aquilo o Espírito Santo começou a trabalhar. E eu, quando voltamos, eu comecei a falar assim, não, eu tenho que preparar uma palavra sobre o coração. E passou um ano, não é? Porque agora já fez um ano, dia 8 de fevereiro. E eu estava tentando hoje trazer outra palavra. E o Espírito Santo disse, não, é sobre o coração que você vai falar. Eu sei que muitos de nós já ouvimos imensas pregações sobre o coração. Só que não há como nós fugirmos da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela traz para nós o quê? Limpeza.
ela traz para nós clareza, ela traz para nós o discernimento daquilo que nós precisamos mudar, que nós precisamos transformar na nossa vida. E tudo isso vem através do quê? Da palavra de Deus, do Espírito Santo, do discernimento através da oração. Amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios 4, 23. O livro de Provérbios, nós sabemos que uma grande parte dele foi escrita pelo rei Salomão. E esse capítulo 4 foi escrito por ele, e ele tem uma particularidade, porque ele fala sobre sabedoria e discernimento. Ele ensinando ali, não é, a todos nós, ele mostra que nós devemos, através da palavra, através da busca, nós vamos adquirir o quê? Sabedoria. E com a sabedoria nós devemos pedir o quê a Deus? Discernimento. Para através do discernimento, e que Ele possa revelar-nos a palavra, e nós usarmos essa palavra com sabedoria na nossa vida. Abriram? Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarde o seu coração. Amém? O coração, tanto no físico como no espiritual, ele é a fonte da vida. O coração físico. Nós sabemos que se o coração parar de bater, não enviar oxigênio para o cérebro em determinados minutos, vai haver umas grandes sequelas no nosso cérebro. Vai afetar a parte neurológica e vai danificar imensas coisas do nosso corpo. Se demorar mais alguns minutos, que eu acho que são de 5 a 8 minutos, 5 minutos eu acho que não há, agora já não me recordo bem, não há sequelas. Mas a partir do 8º minuto, eu acho que é assim. Vocês me perdoem se eu estiver passando a informação errada, mas eu andei a ver em vários lugares, mas é mais ou menos assim. Acontece o quê? Já vai haver morte cerebral. Acontece que, se o cérebro parar, e o coração estiver bem, ele vai continuar batendo por algumas horas. Se for ligado a máquinas, ele pode aguentar até uma semana. Então, o nosso coração físico, ele é a fonte da nossa vida. Ele bombeia o sangue para que os outros órgãos estejam vivos. Através do sangue que ele bombeia, ele leva o oxigênio que é necessário para todas as partes do nosso corpo. Se esse coração parar, dificilmente, vai haver o que fazer. E o coração, mesmo ele retirado, por que faz imenso transplante de coração? Porque ele, em determinadas circunstâncias, não é bem acondicionado, ele há uma válvula nele que ele permanece vivo por determinadas horas. Então, que é por isso que quando eles vão fazer transplante, aquilo tem que ser tudo muito rápido. E ele sim transplanta, e transplanta o que na vida do outro? A vida. Então, o nosso coração, tanto físico quanto na parte espiritual, é a fonte da vida. E no espiritual? No espiritual, é as nossas emoções, é tudo aquilo que envolve a nossa alma, tudo aquilo que nos traz o que é bom e o que é mal, vamos dizer assim. Nesse versículo, há um conselho que é atual, não é no tempo que Salomão escreveu Provérbios 4. Ele é atual. Acima de tudo, guarde o seu coração. Acima de tudo, guarde o seu coração.
que destaca a importância do coração no centro das emoções, dos pensamentos e das decisões. Porque nós falamos, não é, que o nosso coração, a gente sempre coloca a mão, não é sempre no coração físico, mas o nosso coração espiritual, ele vem das nossas emoções, das nossas decisões. Esse versículo, ele nos lembra de que guardar o nosso coração não é apenas moldar quem nós somos. Guardar o nosso coração é também como nós vivemos. Porque não adianta, se você guarda o teu coração, as tuas emoções, e você se esconde, e você não vai, como o pastor ministrou hoje, não é? Se você sabe que alguém tem algo contra você, nem que ela não venha, ela ter com você, mas vai você. Além de você liberar essa pessoa, você libera as tuas emoções, você libera o teu coração. Então, é um modo de vida. Não é só quem nós somos, mas é como que nós vivemos, as decisões que nós tomamos. Pois há uma grande diferença entre guardar no e guardar o coração. Quando nós guardamos no, você tem que selecionar o que você guarda. Nós temos que selecionar o que nós guardamos. Não chega um ponto em casa, não só nós as mulheres, mas os homens, quando tem uma secretária, ou não, também numa garagem, não chega um ponto que está tudo tão entulhado, e nós mulheres com as nossas gavetas, está tudo tão entulhado. Por quê? Nós guardamos tudo e qualquer coisa e de qualquer maneira. Nós não avaliamos, isso ainda me faz falta, eu preciso disto, posso guardar, é melhor não guardar? É só comigo que acontece isso? Até as nossas caixas, nossas tupperwares, não é? É tantas que chega a um ponto que você fala, não, umas aqui que já não, desnecessário. Os homens, se calhar, com certas ferramentas, estão usando coisas bem básicas, que é para nós, pronto, vermos, não é? Como que nós guardamos coisas no nosso coração. E como que essas coisas entulha, enche. E muitas vezes vamos à procura e nós vemos, deitei 80% do que estava ali fora, só 20% é útil e eu vou usar. E guardar o coração. Eu ouço, agradou-me? Ok. Não agradou? Senhor, eu não quero isto para mim. É saber reter o que você vai guardar e o que você não vai guardar. O versículo de Provérbios 4:23, ele nos lembra que o coração é o centro de nossa vida espiritual e emocional. Ele é o centro das nossas emoções. É o centro de tudo aquilo que nós pensamos, que nós retemos. Quando a Bíblia fala de coração, não está referindo ao órgão físico, mas a nossa essência, quem nós somos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa vontade, os nossos desejos, as nossas intenções. Isto é que é o coração, para Deus, o coração na Bíblia. Porque muitas vezes nós pensamos, não é? Eu vi, eu ouvi, mas não era comigo, não tenho nada com isso. Será? Por que você ficou pensando? A tua emoção, ela foi ativada de uma forma. E quando nós vemos, eu vou falar sobre um exemplo de um homem muito conhecido na Bíblia, de que ele agiu por aquilo que ele viu e ele ouviu. E quando nós vemos as coisas, muitas vezes tem muito mais impacto do que aquilo que você ouve. Porque quando você vê, fixa logo na tua mente. Muitas vezes você primeiro vê, depois você quase que já nem ouve o que a pessoa está a falar. Se vocês prestarem atenção, quando nós estamos perante uma situação, aquilo que nós vemos nos choca muitas vezes de uma tal maneira que você depois parece que já nem ouviu o que foi falado.
Então, aquilo que nós vemos, logo entra, não é? Atinge a nossa mente, você começa logo a trabalhar, a pensar. E muitas vezes pensamos errado. Agimos errado. E nós temos então que estar muito atento a isso, o que nós vemos e o que nós ouvimos. O coração ele é como uma árvore, como a raiz de uma árvore. Se essa raiz estiver saudável, se essa raiz estiver tratada, essa árvore vai produzir bons frutos. Se essa raiz não estiver boa, se essa árvore não estiver bem cuidada, nós temos, acho que a maior parte de nós temos flores em casa, não é? Nós precisamos regá-las por causa para ela não morrer. E para onde quer que a água vai? Ela não vai, não regamos. Mesmo que você regue por cima das folhas, aquilo vai cair para a terra. E quem que é que vai sugar a água e vai levar o alimento para o resto da árvore? É a raiz. E se essa árvore estiver sadia, a raiz dela, ela vai fazer dessa árvore o quê? Florescer. Se tiver mal essa raiz, essa árvore vai murchar e pode até morrer se não houver o devido cuidado. Em Mateus 12:34, fala que a boca fala do que o coração está cheio. Do que o nosso coração está cheio? Ao abrir da nossa boca, o que nós estamos proferindo? Estamos proferindo palavras de bênção? Estamos proferindo o amor de Deus? Estamos proferindo fel, raiva, mágoa? O que nós estamos proferindo? Do que essa caixinha está cheia? Nós temos que examinar o nosso coração. Isso significa que tudo o que pensamos e falamos, fazemos e que fazemos começa sempre no nosso coração. Porque daquilo que nós vemos, daquilo que nós ouvimos, vai encher. Por isso que nós temos que tomar atenção. O que eu estou ouvindo? O que eu estou vendo? No que eu estou prestando atenção? Meus olhos estão postos no quê? Muitas vezes, as coisas negativas, as coisas más, atraem. A gente parece até que gostamos, não é, de estar ali, vendo, ouvindo. Mas é muito mal. É muito mal. Salomão, ele deixa esse recado. Recado não, né? Ele deixa mesmo um chamado, não é, para nós. Acima de tudo. Não é se você vê que é necessário. Se a pastora falar que é bom você tomar cuidado. Não. Ele diz, acima de tudo, guarda o teu coração. Isso mostra a importância da gente proteger a nossa mente, as nossas emoções, contra as influências negativas, pensamentos pecaminosos, os nossos sentimentos destrutivos, que muitas vezes nós não temos sentimentos destrutivos pelo nosso próximo. É nós. Nós andamos muito tempo agarrado em pensamentos que estão destruindo a nossa vida. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. Não foi para isso. Ele chamou para que nós fôssemos férteis. Ele chamou para que a gente fôssemos portadores de boas novas. Que nós levássemos vida ao nosso próximo. Que nós fôssemos luz e o sal da terra. Amém? Então, quando esses pensamentos pecaminosos, destrutivos vier, nós temos que combatê-los com a palavra, com aquilo que o Senhor nos chamou a ser. O rancor também, a inveja, o orgulho, a falta de perdão. Quando nós nos tornamos orgulhosos, nós não conseguimos perdoar. E muito menos pedir perdão. A pessoa pode implorar o perdão, mas se houver orgulho no nosso coração, nós não vamos conseguir perdoar.
Nós, há meses, não é, temos vindo a falar, quase todas as pregações a gente ouve falar, não é, da falta de perdão. Por algum motivo que o Espírito Santo, quando ele traz uma palavra, quando ele traz algo, não é, para a nossa vida, é para a gente obedecer. Então hoje, mais uma vez, o Espírito Santo pede que cada um de nós perdoe, que cada um de nós peça perdão. Amém? Que nós possamos nos examinar. Guardar o coração significa enchê-lo com coisas boas, com coisas puras, com coisas que traz vida. Eu não vou falar, vou usar um exemplo. Não estou bem com a minha irmã. E ela quer falar comigo, ela quer resolver tudo. Mas eu estou, viu, gente? Amo a minha irmã, é só um exemplo. E eu não quero falar com ela, eu não quero conviver com ela. E ela quer estar comigo, ela quer consertar. Por que não trocar esse sentimento de orgulho por coisas boas, por tempo em família, tempo em mesa, risos, alegria? Foi aquilo que o Senhor me mostrou em 2025. Aonde o teu coração estiver, pode estar tudo arrebentado, mas o teu coração estiver em mim, você vai florescer, você vai ter paz, você vai ter alegria. Então, por que não trocar essas situações por situações que vai nos trazer a paz e a alegria do Senhor? Em Filipenses 4:8, nos dá um guia. Diz assim a palavra do Senhor: tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, pensem nessas coisas. O versículo é muito mais abrangente, fala muito mais coisas. Mas pensem nessas coisas, no que é nobre, no que é correto, no que é verdadeiro. Amém? Em Provérbios 4:23, nos alerta que não guardar o nosso coração pode nos levar a decisões erradas, relacionamentos prejudiciais e uma vida distante dos propósitos de Deus. Não guardando o nosso coração, é muito fácil da gente se distanciar da presença de Deus. É muito fácil. É ir aceitando pequenas coisas, pequenas influências. Quando nós vemos a presença de Deus, já não está. Como usei na última pregação que eu falei que quando Maria e José perderam Jesus em Jerusalém, já estavam a 2 dias do caminho, quando se lembraram dele. E o que eles fizeram? Voltaram à procura de Jesus. E muitas vezes nós estamos tão distraídos, tão agarrados a esses sentimentos, a essas situações, que a gente nem lembra sequer da gente pensar, orar. Eu preciso voltar aonde eu perdi a presença do Senhor, aonde ela ficou. Que nós estamos tão distraídos, tão amargurados. E não é isso que o Senhor nos chamou, não é para isso que Ele nos quer. Mas o Senhor, Ele nos oferece ferramentas. Não é? Ele oferece ferramentas para a gente proteger o nosso coração. Não é tudo mal. Ele não nos deixou aqui a mercê da nossa vontade, a mercê do mundo. Não, Ele nos deu ferramentas. Uma das ferramentas que é extremamente importante para o cristão é a intimidade com o Espírito Santo. A intimidade com o Espírito Santo. A oração, a leitura da palavra, a comunhão uns com os outros, a comunhão com o cristão. Porque quando um está fraco, aquele que está forte, ele vai fazer o quê? Vamos lá, agarra-te a mim que eu vou te ajudar, eu vou te apoiar. E se nós estivermos sozinhos,
Nós vamos ser ovelhas muito fácil para o lobo vir e devorar. E se nós estivermos unidos, isso não vai acontecer. Por isso que é importante, quando nós não estamos bem, procurarmos boas companhias, procurar comunhão, porque na comunhão dos santos, a gente vê Deus agir. Nós vemos a unção do Senhor, ela ser espalhada. E um toca o outro, como aquilo que o pastor fez aqui. Gente, foi bom, não foi? Não trouxe uma vida, não trouxe uma alegria. Foi muito bom. É isso, tá vendo? Essa comunhão é que nós precisamos. É nesse momento, quando nós não estamos bem, nós precisamos dessa força, dessa energia. Um exemplo poderoso de quem não guardou o coração, e sim o que viu e ouviu, foi Jacó. É desse homem que eu quero falar um bocadinho. Porque guardar no coração significa reter todas aquelas emoções e aqueles pensamentos negativos, como as nossas mágoas, os ressentimentos, as tristezas. Isso pode levar à amargura, levar à raiva, o ódio, a tristeza, a depressão. Nos tornarmos pessoas amarguradas. Pessoas ressentidas, que qualquer coisa que fala, nossa, o telhado é sempre de vidro. E nós temos que tomar cuidado com isso. Porque todos nós, temos atitudes, e as nossas atitudes têm consequências. Então nós temos que tomar cuidado em não guardar essas coisas. Jacó é um exemplo de quem viu e ouviu e reteu. Quando ele recebeu a notícia de que José, seu filho amado, conhecem a história de José, não é? Todos conhecem a história de José? Tá? Essa parte que eu vou falar aqui, de de Jacó e José, está em Gênesis, começa em Gênesis 37. E depois ela vai acabar lá fechando, não é, a história de Jacó e José, lá em Gênesis 47. Jacó, ele amava José. José era o filho amado dele. E ele recebeu a notícia de que José havia morrido. Ele viu a túnica suja de sangue e imediatamente, ele nem raciocinou, imediatamente ele concluiu que seu filho havia sido destroçado por um animal feroz. Ele não questionou, ele não duvidou, ele simplesmente guardou no coração a ideia de que seu filho estava morto. A partir daquele momento, Jacó ficou totalmente triste. O coração entrou em uma terrível tristeza. Ele praticamente acabou a luz dele. Lá em Gênesis 47 fala que quando ele viu José, ele diz que o espírito dele, que os olhos deles viu José e o espírito dele reviveu. Ele quis dizer o que com isso? Que ele estava morto. Para ele aquilo foi o fim da vida dele. E a partir daquele momento, quando ele guardou essa dor dentro do coração dele, ele permitiu que essa dor consumisse ele por longos anos de sua vida. Por 22 anos. Ele foi consumido por essa dor. Ele esqueceu que ele tinha promessas na vida dele, que a descendência dele tinha promessas por uma dor, por uma mentira. Porque os seus irmãos, como tinham inveja de José, até intencionaram mesmo matar ele. Só que depois Judá diz que ele era irmão, não vamos matar o nosso irmão, então que tal vendermos ele? Só que aquilo depois, quando Rúben voltou para tirá-lo de dentro da cova onde eles tinham jogado ele já não estava mais lá, porque os outros irmãos haviam vendido ele. Aí o que eles tiveram a ideia, a triste ideia? Mataram um animal, ensanguentaram a túnica toda e mandaram, não foram eles mandaram um mensageiro levar essa túnica e perguntar ao pai:
é de teu filho José? Reconhece? E ele, claro, na hora ele reconheceu, porque aquela túnica tinha um grande valor para ele. Tinha um grande valor quando ele deu essa túnica para José. E o que aconteceu ali? Esse mensageiro não era ninguém íntimo de Jacó. Então não ia tremer quando entregasse uma falsa notícia. Se fossem os filhos, será que eles, na hora, iriam aguentar quando o pai perguntasse, quando visse o pai todo destroçado? E Jacó, um homem sábio, um homem que foi... Jacó, ele foi pastor a vida dele inteira. Sendo um pastor a vida inteira, será que esse homem não sabia reconhecer o sangue de um animal? O sangue de uma ovelha? Ele fazia sacrifícios a Deus. E ele aceitou aquele manto, aquela túnica suja de sangue. E essa túnica, hoje, ela nos mostra muita coisa. Quem de nós está carregando essa túnica? Suja de uma mentira, de um sangue que não é verdadeiro. Quem está a carregar essa dor de uma perca, de uma falta de perdão, de um abandono, de uma rejeição? Quem de nós hoje está carregando essa túnica? E hoje o Senhor, Ele convida a que a gente largue essa túnica aqui, nesse altar, para limpar o coração, para que os olhos sejam abertos e consiga ver o quão grande e maravilhoso o Senhor é e o que Ele fez por nós, e o que Ele nos tem chamado e as promessas que Ele tem para nós. Essa túnica significa imensas coisas. Essa túnica quase matou Jacó, que ele disse que ele ia descer ao túmulo. Em Gênesis 37, 35 diz: todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Quem de nós continua a chorar por algo que é uma mentira, por algo que não tem valor, por causa do orgulho do coração, por causa da falta, muitas vezes, de reverência a Deus, de reverência à palavra? Quem de nós? Em todo momento da nossa vida, nós passamos por isso. Não foi só Jacó. Não foi só Jacó. Hoje eu convido a vocês a não fazer como Jacó. A não fazer como Jacó. Simplesmente aceitar o que viu e o que ouviu. Porque o impacto dele ver aquela túnica para ele foi tão forte, que quando o mensageiro falou, ele, ele só reconheceu, não é, a túnica. Ele não questionou. Qual de nós, como mães e pais, alguém viesse trazer uma notícia dessa, não havia corpo, não havia nada. E quando os seus filhos chegaram, os outros filhos, ele não questionou. Cadê o teu irmão? O que aconteceu com ele? Me levem no lugar onde aconteceu. Nós faríamos isso. Ele acreditou no quê? No que ele viu. Foi tão impactante para ele e que ele aceitou aquilo no coração dele. O que nós vimos que nos impactou tanto, que prendeu a nossa alma num passado distante? Num passado que hoje vem atormentar, vem fazer cobrança. E a palavra de Deus não diz isso. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós temos a nossa vida rendida a Jesus, Ele nos resgatou daquele lugar. Ele nos resgatou dessa túnica suja de sangue, um sangue mentiroso, uma mentira. Nós temos que avaliar o nosso coração. E que hoje seja esse dia, porque tantas e tantas pregações que a gente ouve que fala sobre isso, sobre guarda o teu coração, limpa o teu coração.
sonda o teu coração. Parece que já é algo tão ali, né, automático ouvir isso. Mas hoje não. Hoje nós temos que olhar para essa palavra. Nós temos que ver essa palavra como algo que vem para nos tirar mesmo daquele lugar aonde nós aceitamos aquela túnica, aonde nós nos lançamos em cima daquele sangue e que nos traz até hoje prisão. Esse exemplo de Jacó é algo muito, muito forte. E nós vemos que isso já foi há tantos anos atrás. E hoje continua sendo algo que acontece constantemente. Se nós não avaliarmos, se nós não cuidarmos e se nosso coração não estiver posto no Senhor. Trouxe aqui algumas coisas que nós podemos fazer para a gente poder guardar no nosso coração na prática. Que muitas vezes não é só o falar, que aquilo passa e só saímos daqui com meia dúzia de palavras, não é? E aquilo não colocamos em prática e aquilo não vem trazer a limpeza que nós precisamos. E uma delas é ler a palavra de Deus diariamente. Nós temos que ler a palavra de Deus diariamente. Colocar a preguiça de lado. Muitas vezes estamos muito mais tempo na rede social e quando nós vimos, passou o tempo que a gente podia ter lido a palavra. O que nós vamos fazer? Ou vamos fazer algum trabalho que é preciso, ou vamos dormir. Eu não estou acusando ninguém, gente. Isso acontece comigo. Porque aquilo é assim, é uma ponta de uma linha. Você pega e vai quando você vê. E nós é que temos que colocar isso dentro de nós. Não, primeiro eu vou ler a palavra. Porque quando nós começamos a ler a palavra e estudar, gente, é algo assim, muito bom. Porque aquilo parece que começa a puxar uma coisa, puxar outra. E quando você vê, você já leu imensas coisas, principalmente quando você vai à procura de concordâncias, quando você vai à procura, não é, de o que uma coisa liga a outra. E é isso que nós precisamos fazer, para tornar isso dentro de nós, tornar dentro de nós algo que nós fazemos todos os dias, que nós temos necessidade, como nós temos necessidade de comer, temos fome, não é? E essa mesma fome e necessidade que o nosso corpo físico tem, o nosso corpo espiritual também necessita de alimento. E o alimento é a palavra de Deus diariamente. Em Salmo 119:11 diz: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Olha que versículo maravilhoso. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. A Bíblia, ela é como um escudo que protege o nosso coração contra o pecado. Porque quando o pecado vem, quando todos esses sentimentos vêm, se nós tivermos a palavra dentro de nós, nós vamos rebatê-los com a palavra. Isso vai trazer vida, vai formar o quê? Um escudo em nós. Temos que orar regularmente. Quando começamos a ler a palavra todos os dias, não tem como você não orar. Eu não sei se pronto com vocês acontece isso. Muitas vezes eu estou orando a palavra, uma palavra, uma frase, já começa a orar. Porque desperta no teu espírito algo que você necessita, que você precisa. Por isso a importância de ler a palavra e orar regularmente. Em Filipenses 4, 6 e 7, a palavra diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Não precisamos de quase mais nada, não é? Por que nós andamos ansiosos? Por que quando andamos assim, vamos logo à procura de
mandar mensagem para alguém, de falar com aquela necessidade humana. Gente, por que a nossa necessidade humana não é de falar com o Espírito Santo? Por que a nossa necessidade humana não é de entrar na presença de Deus e buscá-lo através da palavra dele e orar? Olha, eu estou sentindo isso, Senhor, me aconteceu isso, estou mesmo zangada, estou mesmo chateada. Fala com ele. Se a gente temos necessidade de falar para poder colocar aquilo para fora e acabar, quando nós precisamos de conselho, aí é diferente. Aí nós temos mesmo que procurar alguém e saber quem nós procuramos para nos aconselhar. É diferente. Mas quando é algo da nossa carne, algo que ali, um espinhozinho ali que ficou cutucando, isso não leva ao Espírito Santo. Amém? Seja seletivo com o que consome. Isso que eu falei ainda há bocado. Redes sociais hoje em dia se tornou um lixo. A gente tem que saber muito bem o que a gente vê. Há coisas boas, há muita coisa boa. Há pessoas que põem a palavra, coisas que nós precisamos, até certos devocionais. É muito bom procurar isso. Mas quando nós abrimos a rede social e você suga tudo aquilo feito uma esponja, tudo que vier você suga, você vai para o teu interior. Não, nós temos que selecionar. Nós temos. E há muitas outras coisas que nós consumimos que não é bom para nós. Não traz edificação nenhuma. Porque tudo que vemos e ouvimos afeta o nosso coração. Nós, agora começou, né, outra guerra. Quando nós ouvimos essa notícia, não trouxe um bocado de aflição dentro de vocês? Mais uma guerra, novamente Israel, e não sei o quê. Então aquilo afligiu. Mesmo que nós não estamos tão longe, mas é algo que quando nós ouvimos, nós temos reações dentro de nós. E afeta. Afeta trazendo ansiedade, afeta trazendo tristeza. Em pensar naquele povo de novo, igual aqui os ucranianos, já há 4 anos. É 4 anos, né? 4 anos de guerra. São coisas que nos entristecem. Então, por isso que nós temos que ver aquilo que nós consumimos. Porque tudo que nós vemos e ouvimos afeta o nosso coração de alguma maneira. Em Filipenses 4:8, diz, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amém? Nos encoraja esse versículo a focar no que é puro, no que é amável, no que é digno. E nós sabemos muito bem o que é puro, nós sabemos muito bem o que é amável, nós sabemos muito bem o que é digno e o que é que rende louvor ao Senhor. Amém? Cultive bons relacionamentos. Em Provérbios 13:20 diz, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Quase dizendo aqui, não é? Digas com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Uma coisa é quando nós, não é, vamos evangelizar alguém, mas isso não nos pede para que a gente una-se ao pecado dele, una-se àquilo que ele faz de mal. É o contrário, nós temos que ser vida e ser luz. Amém? Perdoe sempre. Olha, novamente nós vamos bater no perdão. Perdoe sempre. O rancor é como um veneno para o coração. E a maior parte das vezes, esse veneno não é para o meu próximo, para aquele que eu não estou a perdoar, é para mim. Não é para ele, que muitas vezes a pessoa não está nem aí para o que ela te fez. Então, libera perdão, perdoa. Em Efésios 4:32 diz, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros. Perdoem-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém?
Nos chama a perdoar, assim como Cristo, Ele nos perdoou. Gente, Cristo, Ele se deu a si. Ele subiu numa cruz. A dor que Ele sentiu, ali Ele não era Deus, ali Ele era humano. Por nós. E nós não éramos merecedores de nada daquilo. E Ele, quando Ele estava lá em cima, Ele disse, não é, Pai, perdoa-os que eles não sabem o que fazem. Olha para esse coração. Amém? Essas práticas vão nos ajudar a manter o nosso coração limpo, o nosso coração cheio de coisas boas. Vai blindar o nosso coração, vai levantar um escudo para o nosso coração. Os perigos de não guardar o coração. Quando não guardamos o nosso coração, nós nos tornamos vulneráveis aos ataques do inimigo. A Bíblia, ela nos adverte que o diabo, ele está sempre procurando uma oportunidade para nos desviar. Nós vemos isso em 1 de Pedro 5,8. Estejam alertos e vigiem. Estejam alertos e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Ele tem fome. E muitas vezes, nós não temos fome de procurar a palavra, não temos fome de buscar a presença de Deus. E ele não, ele tem sempre fome. Ele tenta plantar sementes de dúvida, de medo, do pecado nos nossos pensamentos. Porque essa caixinha aqui é muito perigosa. Muito perigosa. Por isso que nós temos que estar sempre em vigilância. Tomando atenção que semente que é que está crescendo aqui. Que semente que está... Eu vi uma coisa, nossa, gostei tanto de ver. Nossa, acho que eu vou lá de novo. Temos que tomar atenção. Porque essa semente, ela pode crescer. E ela pode nos afastar de Deus. Um exemplo disso é Caim. Em Gênesis 4, 7. Deus, 4, 6 e 7. Deus alertou Caim. Quando ele e o irmão Abel foram oferecer as suas oferendas. E Caim, a oferta dele não foi aceita por Deus. E ele ficou irritado. E Deus alertou ele. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Gente, a palavra, ela fala por si. Basta nós estarmos atentos. E quando Deus entrega a palavra, quando Deus entrega um pequeno versículo, muitas vezes, nós temos que tomar atenção. E temos que vigiar. Nós temos que estar sempre vigilantes e atentos. Amém? Uma fonte contaminada. Não é preciso muita coisa para você contaminar um rio. Não é preciso. Para você contaminar um rio é muito simples, muito fácil. Basta você ir na fonte dele e deitar um líquido, um veneno, seja o que for, para você contaminar aquela fonte toda. A fonte contaminada, o resto do rio está contaminado. O resto do rio está impuro. E a fonte do nosso coração. A fonte é o nosso coração. Se nós deixarmos essa fonte ser contaminada, o resto está tudo estragado. A maneira de você ver, você pode estar vendo algo que não tem nada a ver. Mas você viu, claro, eu vi, é aquilo. Você ouviu e você já deduziu. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque a fonte está amargurada. A fonte está entupida. De quê?
daquilo que deveria ter limpado há muito tempo lá atrás. Por isso que nós temos que tomar atenção. Não deixar a fonte contaminar, para que o resto do nosso corpo ele esteja puro. Jesus disse em João 7,38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crer em mim, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Ele quer o nosso coração. Ele quer que o nosso coração seja uma fonte de vida. Porque a palavra que Ele deixou é para isto, é para que jorre daqui. Que nós não sejamos uma represa que recebe e vai. Vimos aquele dique em Coimbra que arrebentou e o estrago que aquilo fez. Porque reteu muita coisa. Não foi só água que ele reteu. Ele reteu entulhos que veio descendo. Reteu imensas coisas. Não foi só a água que rompeu o dique. E se nós não esvaziarmos e receber a água que flui, a água da fonte da água da vida, para passar para o Hugo, para passar para a dona Fátima, para passar para o João, para a Isabel, para a pastora Sandra. É isso que essa água tem que vir, fluir e passar. Se ela represar, vai correr mal. Amém? A importância de cada dia nós nos analisarmos. A cada dia nós olharmos o que aconteceu hoje. No trabalho, o que eu ouvi hoje que me deixou tão angustiado? É examinar, não é deixar acumular. A cada dia, examine assim o teu coração. A cada dia, examine o que aconteceu no teu dia, para que você possa lançar fora. O exemplo de Jesus no cuidado com o coração é algo maravilhoso. É o nosso exemplo perfeito. Jesus é o maior exemplo de alguém que guardou o coração. Ele enfrentou tentações, perseguição, enfrentou a cruz, mas nunca permitiu que o seu coração fosse corrompido. Enquanto Jacó, ele foi enganado pelo sangue de animal que trazia morte e mentira. E nós somos libertos pelo sangue de Jesus. O sangue de Cristo que não esconde uma ausência, mas ele revela uma presença. O sangue daquela túnica mostrou o quê? Uma ausência, uma dor, uma quebra. O sangue de Jesus, não. Ele traz a presença do Pai. Ele rasgou o véu. E a presença dele veio sobre nós. Amém? Eu quero esse sangue sobre a minha vida. Eu não quero aquele sangue daquele cordeiro, daquele bode, não sei o que eles mataram. Eu não quero aquele sangue. Eu quero o sangue de Jesus sobre a minha vida. O sangue que traz a presença do Pai. Amém? Quando Satanás tentou Jesus no deserto, Jesus respondeu tudo pela palavra. Ele guardou o coração. Ele blindou o coração dele. Ele não deixou que aquelas coisas, nossa, tão boa que o diabo estava oferecendo, não era? Mas não. Ele usou o quê? A palavra como escudo, como proteção. Ele deixou tudo para nós. Ele deixou tudo mastigado para nós. Nós temos que pôr em prática, nós temos que usar aquilo que Jesus deixou para nós. Um coração limpo, um coração que mesmo quando ele estava ali sendo enxovalhado, sendo crucificado, sendo cuspido, humilhado, e ele perdoou, mesmo assim ele foi intercessor, que ele pediu, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Isso é um coração puro, um coração limpo, que não deixou ser contaminado. E ainda assim foi intercessor, que é um papel nosso. Porque quando o nosso coração está limpo, quando nós estamos bem emocionalmente, nós conseguimos lutar pelo nosso próximo.
a causa dele torna-se nossa. A dor dele torna-se nossa. Mas o nosso coração, se nós estivermos corrompido por dentro, esquece. Nem a ti mesmo, quem dirá o teu próximo. Um coração guardado transforma a vida. Em Provérbios, esse versículo de Provérbios, o capítulo todo, eu convido vocês a lerem em casa, o capítulo todo, que nos chama a atenção, a despertar-nos, a buscar a sabedoria, o discernimento. E ele nos ensina a guardar a essência, da vida, tanto a vida física quanto a vida espiritual. Amém? Quando o nosso coração ele está cheio de Deus, nossas palavras, ações, as nossas decisões refletem sua presença. Não tem como um coração que esteja na presença de Deus, que esteja buscando Ele, refletir Deus para o nosso próximo. Examine hoje, eu convido vocês, examine hoje o seu coração. Examine. Há algo que precisa ser entregue a Deus. Talvez medo, talvez a mágoa, os pensamentos negativos, traição, abandono. Peça ao Senhor que Ele limpe a sua fonte hoje. Esse altar está aberto, esse altar está à tua espera. Hoje o Senhor te chama. Limpa o coração, deixa tudo isso aqui. Salmo 51:10 diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Eu quero esse coração puro. Eu clamo ao Senhor por esse coração puro sobre nós. Um coração puro, ele tem paz. Ele está alinhado com Deus. Ele não tem pendências. E é isso que Deus quer de nós, pessoas sem pendências. Jacó permitiu que uma túnica ensanguentada, com mentira e dor, governasse o seu interior por décadas. Hoje o convite do Senhor para nós é que a gente faça uma limpeza no nosso depósito. Vamos limpar o nosso dique antes que ele arrebente. Amém? Não guarde a ofensa. Não guarde que a ofensa, ela traz muita coisa. A ofensa é horrível. A ofensa é algo que contamina o coração e muitas vezes é simplesmente você ouviu e você entregou a Deus e orou. Você não tem que ficar dormindo em cima daquela ofensa. Amém? Guarde o coração dessa ofensa. Não guarde os traumas, guarde a sua mente através da oração. Mais uma vez, eu sei que eu já me repeti um bocado, mas isso eu quero mesmo repetir para vocês, gente. Guarda a mente de vocês em oração. Guarda a mente em oração. É uma maneira onde nós bloqueamos pensamentos. O pensamento vem, começa a orar. O pensamento vem, vai ler um versículo. É assim que nós colocamos, vocês a ver, fora dessa caixinha, aquilo que vem ficar perturbando, martelando, batendo, até que você explode. E você fala para quem não deve, você faz o que você não deve. Vamos vencer tudo isso através da oração. Faça disso uma prioridade. Porque um coração transformado por Deus, ele pode transformar o mundo à sua volta. E é verdade. Um coração transformado, um coração cheio de Deus, gente, exala amor, exala alegria, traz vida onde está, não tem tristeza. Está um abatido, vai lá e vai conversar, vamos orar, vamos falar. Gente, é totalmente diferente. Vamos ter esse coração, um coração que atinge mesmo tudo que está ao redor, com coisas boas. Amém? Provérbios
4:23. Sobretudo, guarde o seu coração. Solte o que você guardou no coração, para que Deus possa restaurar o seu coração. Esse é o convite que o Espírito Santo faz para cada um hoje. Se você tiver necessidade, venha a esse altar. Venha ao altar do Senhor. Esse altar está aberto. Esse altar tem cura hoje aqui. Esse altar tem libertação hoje aqui. Liberta-te desses pensamentos, liberta-te desses sentimentos. Esse altar hoje está exposto a quem necessitar. Não deixa o orgulho, não deixa aquela prisão que o inimigo colocou sobre você. Não deixa isso te prender hoje, continuar preso nesse passado, preso nessas circunstâncias. Para que o Senhor possa hoje restaurar o teu coração. Amém? Convido vocês a levantarem, que o Espírito Santo possa transmitir a vocês aquilo que eu não consegui passar para vocês, e que hoje nós possamos deixar verdadeiramente essa túnica. Essa túnica não pertence a nenhum de nós. Essa túnica não nos pertence. Tira essa túnica. Despacha, joga esse sangue fora, o sangue da mentira, o sangue da ilusão, e aceita o sangue de Jesus sobre a vossa vida, porque esse sangue traz presença, esse sangue purifica. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu clamo a Ti, ó Pai, que essa palavra, Senhor, possa vir, ó Deus, trazendo, Senhor, transformação, trazendo, ó Pai, purificação, Senhor, em cada mente, Senhor, em cada sentimento, em tudo aquilo, ó Pai, que nós ainda, Senhor, estamos presos, ó Pai, que ainda estamos, ó Deus, retidos, Senhor, no passado, retidos em palavras, retidos, Senhor, em circunstâncias, que nós possamos hoje, Senhor, sair desse lugar, sair daqui, ó Deus, limpos, ó Deus. Sair daqui, ó Pai, purificados, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Que o sangue de Jesus possa vir sobre as nossas vidas. Mais uma vez, Pai, eu clamo a Ti, Senhor. Que esse sangue que traz a presença, esse sangue, Senhor, que rasgou o véu, Senhor, e que nós temos livre acesso a Ti, Senhor. Eu clamo a Ti. Pai, que Tu traga, Senhor, a cada um de nós nesse lugar, Senhor, hoje, ó Deus, de dependência do Espírito Santo, de dependência da Tua palavra, de dependência, ó Deus, da oração, Senhor, buscando, ó Deus, a Ti, Senhor, buscando orientação. Que nós sejamos, Pai, pessoas sábias, que nós sejamos, ó Deus, pessoas que obedecem a Tua palavra. Que o Espírito Santo possa nos dar discernimento para que nós possamos usar, ó Deus, essa palavra, Senhor, na nossa vida. Para que ela seja, Deus, viva e eficaz em nós. Purifica, Senhor, os nossos pensamentos. Purifica, Senhor, os nossos sentimentos, ó Pai. Pai, eu clamo a Ti, Senhor. Eu clamo pelo sangue de Jesus sobre cada mágoa. Eu clamo pelo sangue de Jesus sobre cada desânimo, Senhor, sobre cada traição. Pai, eu clamo pelo sangue de Jesus, Pai, por cada mente aprisionada. Eu clamo, ó Deus, pelo sangue de Jesus que quebra cadeias, pelo sangue de Jesus que liberta, que abre portas. Eu clamo pelo sangue de Jesus que fecha, Senhor, portas. Pai, no nome de Jesus, Senhor, que o sangue de Jesus, Senhor, que traz libertação, o sangue de Jesus, Senhor, que traz purificação, Senhor, seja esse sangue, ó Deus, que possa estar sobre as nossas vidas, Deus, hoje, Senhor. Para que possa fluir, ó Deus, o rio, Senhor, dentro de nós, uma fonte pura, uma fonte limpa, uma fonte, ó Deus, onde não há contaminação, mas que há, Senhor, o brotar, ó Deus, do Teu amor, o brotar, ó Deus, da Tua palavra, Senhor, que é viva, Senhor, que é eficaz. Que a Tua palavra seja, ó Pai, esse escudo, Senhor, que nós tanto necessitamos. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu clamo a Ti, ó Pai, pela Tua presença, Senhor, nesse momento sobre as nossas vidas. E que o Teu sangue aqui, Pai, seja derramado sobre cada cabeça, Senhor. Sobre cada vida, Pai, que aqui está, Senhor, no santo nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.